Eu sou servo missionário Roberto, servo ao exemplo de João Batista, missionário católico. O tema dessa pregação, desse estudo que vamos abordar é: fora da igreja, há salvação? Em Colossenses 1,18 vai dizer assim: Cristo é a cabeça da igreja. Efésios 1,22 sujeitou todas as coisas a seus pés na igreja. Se você apartar 1 Timóteo 3,15, que é a coluna sustentáculo, baluarte da verdade, você já está fora da verdade, porque a verdade está na coluna, na sustentáculo, que é a igreja que Cristo fundou, que foi edificado sobre os apóstolos, sobre o fundamento dos apóstolos. Cristo é a cabeça da igreja. Se você apartar da igreja e fundar qualquer igreja denominacional, igreja vinda de homens, você já está fora da verdade, porque você já está indo contra a cabeça. Você está buscando, você está num corpo sem a cabeça. Um corpo amputado, que não tem a cabeça. Para deixar bem claro, em Coríntios 1,12, Deus constituiu primeiramente os apóstolos. Peço desculpa pelos barulhos aí fora, mas nós temos que proclamar a palavra. Infelizmente, nós estamos nessa geração que não quer saber de Deus, quer saber do mundão. Olha só que interessante. 12:28. Na igreja, Deus constituiu primeiramente os apóstolos, em segundo lugar, os profetas, em terceiro lugar, os doutores. Depois, os que têm o dom dos milagres, dom de cura, de socorrer, de governar, de falar diversas línguas. Olha só que interessante. Deus constituiu na sua igreja, ele sendo cabeça, constituiu primeiramente os apóstolos. Mateus 10, do 1 ao 4, que ele escolheu Atos Apóstolos 1 e 2, tinha 11. Judas se extraviou, teve Atos Apóstolos 1, sucedeu outra pessoa no seu cargo no ministério apostólico, um curso de 120 pessoas para eleger outra pessoa no lugar de Judas que caiu Matias, com o pastoreio de Pedro. Em João 21, do 15 ao 17. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Deu o dom de pastorear Pedro, porque a igreja foi edificada sobre a fundamento dos apóstolos, como diz Efésios 4. Sobre ti, Pedro, edificar minha igreja, edificado na rocha, em Cristo, e na rocha, Pedro. Tu és pedra, tu és Cefa. Porque a graça veio para os judeus renegaram, a graça veio para outro povo que produzir fruto e proclamaram, preconizaram a fé, e foram os romanos. Por isso que a igreja, a sede se instalou ali em Roma, era em Jerusalém, foi transportada a Roma. Mateus 21:43 deixa isso bem claro, que foi dado a outro povo que produziu fruto. 21:43, ó. Por isso vos digo, será tirado de vós o reino de Deus, e será dado um povo que produzirá fruto deles. Romanos 11:17. Se alguns dos ramos foram cortados, exceto a oliveira selvagem, foste exatada em seu lugar, agora receba a seiva da rainha da oliveira. Ó, foi dada a outro povo, foi chatada em outro povo, que a salvação veio para os judeus renegaram, outro povo deu testemunho vivo, que proclamou, colonizou uma só fé. Coríntios, ou Romanos 1, do 5 até o 8, você tem esse ocorrido, ó. O que se 5, do qual temos recebido a graça e o apostolado, a fim de levar em seu nome todas as nações pagãs obediência à fé, entre as quais também vós sois eleitos de Jesus Cristo, todos que estão em Roma, querido de Deus, chamado a ser santo, a vossa graça da parte de Deus nosso Pai e da parte do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graça a meu Deus, por meio de Jesus Cristo, por todos vós, que em todo mundo preconizado uma só fé, uma só igreja, um só Espírito, um só batismo e um só Evangelho. Onde tem isso? Efésios 4 e 5. Sede um só corpo e um só Espírito, assim como fosse chamado pela vossa vocação, uma só esperança, um só Senhor, um só fé, um só batismo. Que você vê aí
Não é 100% a verdade. Não é 100% a salvação. 100% a salvação está na igreja. Magistério, tradição e a Sagrada Escritura. Porque foi confiado à igreja. A Bíblia é fruto da igreja. A salvação está na igreja. A salvação está na igreja. A coluna sustentável da verdade. A verdade está na igreja. Doa a quem doer. Santa e pecadora, porque a igreja é dirigida por espiritual, que é Santo Jesus Cristo, e os discípulos, nós que somos leigos, que fazemos parte do corpo de Coríntios 12, da igreja. Nós somos pecadores. Santa e pecador, porque a igreja que Cristo fundou é uma igreja santa, sem ruga, sem qualquer defeito, uma igreja só com um evangelho, só com uma fé, que foi proclamado em todo o mundo. Efésios 5, 25 até 27. Para santificá-la, purificando-a pela água do batismo com uma palavra, para apresentá-la a si mesmo, toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer defeito, semelhante, mas santa e irrepreensível, porque é santa, sem qualquer defeito, sem ruga, sem mancha, porque Cristo é santo. Colossenses 1,18, Cristo é a cabeça da igreja. Os apóstolos, olha só que interessante, são corpo místico, foi edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Efésios 4, 11. Um deles constituiu apóstolo, outro profeta, outro evangelistas, pastores e doutores. Quem pastoreava tudo isso aqui é Pedro, sob ti Pedro, edificar minha igreja. Deu o dom de pastorear em João 20, do 21. Assim como o Pai me enviou, envio vocês. E soprou o Espírito Santo sobre eles. Quem vocês perdoar será perdoado. Quem você reter será retido. Olha só que interessante. Aqui que a igreja é glorificada. Não é essas igrejas que você vê aí, focado no material, focado em campanha. Porque a igreja que Cristo fundou foi que instituirá dos apóstolos 28, foi com sangue, foi adquirido com sangue. E a igreja se tornou pública em Atos dos Apóstolos 2. E quando desceu o Espírito Santo, para encerrar, para ficar muito grande, Atos dos Apóstolos 5, do 5 até o 12, você tem um só evangelho. Desceu o Espírito Santo, tinha romano, tinha grego, tinha persa, tinha egípcio, tinha árabe. Cada um entendia com a sua própria língua materna, para não ter isso que você vê hoje aí, divisão. Em Coríntios 1, 10, o apóstolo fala, devemos estar no mesmo pensamento, no mesmo sintonia. Filipenses 2, 2, no mesmo evangelho, a mesma unidade. Olha só, Atos Apóstolos 2,5. Achava-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu, ouvindo aquele ruído do si. Muita gente maravilhava-se de cada um, os ouvia falar na sua própria língua. Profundamente impressionada, manifestava sua admiração. Não são, porventura, galileus todos esses que falam, como estão todos nós? Os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, partos, medos, elamitas, os que habitam e a Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, os pontos da Ásia, Frígia, a Panfilia, o Egito e a província da Líbia próxima a Cirene, peregrinos, romanos, judeus, ou presélito, creteses, árabes, ouvimos publicar em nossa língua a maravilha de Deus. Quer dizer o quê? A língua hoje em dia. Inglês, japonês, chinês, italiano, alemão, português, etc. Cada um entendia com sua própria língua materna para não ter isso que você vê. Uma igreja prega uma coisa, outra igreja prega outra coisa, outra igreja prega outra coisa. É um só evangelho, é uma só unidade, é um só pastoreio, é uma só cabeça. Colossenses 1,18. Os apóstolos são o corpo místico da igreja. Cristo é o foco central, a cabeça. Maria é mãe da igreja, porque Maria deu à luz a cabeça, que é Cristo. O que você vê aí é totalmente fora da Bíblia. E para ser apóstolo, para caminhar com Cristo, tem que caminhar desde o batismo de João Batista até a ascensão de Cristo. Como vai dizer aqui, Atos Apóstolos, se você quiser catar sua Bíblia, qualquer Bíblia protestante, qualquer Bíblia, Jerusalém, do 15 até o 26, você vai entender o que eu estou falando. Ó. Vou dar um resumido. Para ser apóstolo,
Tem que caminhar desde o batismo de João Batista, que vai dizer do 22 até o 26, para entender, para ser apóstolo. E por isso que a salvação 100% está na igreja. Você pode ser salvo sim fora da igreja, mas tem que estar na santidade. Seguir igreja que prega o evangelho verdadeiro, que segue corretamente uma liturgia, tradição e o magistério. Glória a Deus, aleluia. E se arrepender. Glória a Deus.